Tá, Murilo. Olá, pessoal. Show. Opa, Murilo. Opa, Boa noite, meu amigo. beleza? Deixa eu colocar um fone aqui pra gente facilitar aqui. Ok. Tudo bem? Beleza, tudo em ordem. Graças. O pessoal tá entrando aí. Isso. Vamos aguardar 1 ou 2 minutos, Murilo. É o tempo que o pessoal entra para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Show. Tá frio aí em São Paulo? Não, hoje tá bom, cara. Hoje tá tranquilo, tá calor. Como é que tá aí? Ah, Murilo, naquela situação, né, cara? A gente teve que parar com todas as atividades, né? Se bem que o trabalho não para, né? Sim, sim. Acaba O até trabalho aumentando não, um pouquinho, né? aumentando um pouco, sem horário, né? A gente Sim, trabalha sim. manhã, tarde, noite. Sim. O horário que as pessoas acionam, a gente fica disponível aí, né? Tá de prontidão para poder atender aí as demandas. Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bora. Você tá me Pessoal, escutando bem? tô tranquilo. Tá? Só mais um minutinho. Vamos entrando aí, pessoal. Você mora em São Paulo mesmo, Murilo? São Paulo, Zona Norte. Zona Norte, né? Sim. Próximo da Serra da Cantareira, aqui, a maior Hum, floresta tropical dentro de uma cidade aqui. Bem, rapaz, que bem na legal, né? Reserva Ecológica da Cantareira aqui. Isso é Onde muito bom. começou a febre amarela aqui. Viver junto à natureza. Febre É, amarela? Caramba, rapaz. quando começou aqui em São Paulo, começou os macacos aqui começaram a sentir aí, aí que deu o alerta. Caramba. Mas você ficou livre, né? Sim. Que bom. Acho que a posição aqui tá legal. O pessoal pode ficar O livre, né, pessoal para tá fazer as entrando aí. perguntas aí, tá? A gente pode combinar, Murilo. Vamos combinar da seguinte forma. A gente vai conversando durante esse primeiro momento e aí no final a gente abre para as perguntas. Tá ótimo. Aí se a gente tiver tempo, se Sim, você, claro, né, tiver disponibilidade, se a gente não conseguir responder tudo no início, aí a gente abre uma outra janela claro. e responde, tá bom? Sim, sim. Combinar assim. Bom, então vamos iniciar, né? Vambora. Conversar um Tá pouquinho ok? aí. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, essa live ela faz parte de uma série de lives que tem sido realizado pelo CRPB CTE-UFMG. Então já tivemos uma live com o professor Alberto, diretor técnico do CPB, falou um pouco sobre os aspectos técnicos da modalidade, né? As perspectivas, né? A nível nacional e internacional em relação ao movimento paralímpico. Depois tivemos uma live com o Dr. Ezra, médico do CPB, falou um pouco sobre a saúde do atleta durante a pandemia, né, os fenômenos que envolvem a saúde, como é que eles estão controlando nessa questão da saúde, e o planejamento pós-pandemia para a volta dos atletas.
E ontem tivemos uma live com o professor Marco Túlio, que falou um pouco sobre o sono do atleta durante esse período de pandemia, né? Falou um pouco sobre distúrbio, quantidade, qualidade do sono. Então, Sim. tivemos assuntos muito relevantes aí durante esse período. E hoje é uma honra, né, a gente receber o Murilo Spina. Então, o Murilo é classificador-chefe e árbitro internacional de halterofilismo paralímpico pelo Comitê Paralímpico Internacional e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O Murilo é profissional em educação física, fisioterapia e mestre em ciências da saúde. Além dessas qualificações, o Murilo também é treinador, né, da equipe de halterofilismo do Centro de Desenvolvimento de Halterofilismo, CPB. Então, o Murilo tem uma expertise em relação ao assunto, né, e com certeza irá contribuir muito para a noite de hoje. Murilo, em nome do CRPB, né, CTE-UFMG, eu faço a honra da casa. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. E assim, se eu deixei de fazer alguma qualificação a respeito da sua bibliografia, fique à vontade para se apresentar para o pessoal, tá bom? Não, agradeço. Muito obrigado aí pelas palavras, pelas considerações, tá correto aí, faltou nada. Agradeço aí pelo convite e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí na modalidade e contribuir a tirar algumas dúvidas e a contribuir para que essa fase aí passe logo e que todos possamos voltar aos treinamentos aí e voltar às competições, né? Estão todos ansiosos aí para que tudo volte ao normal e passe o mais rápido possível. Legal. Muito bom. Então é o seguinte, Murilo. Eu já pude perceber aqui, temos técnicos, atletas, árbitros, né? Tem muita gente do movimento paralímpico aqui, simpatizantes, né, da modalidade, mas também tem pessoas que ainda não conhecem a modalidade. Então, eu acho que para a gente iniciar esse bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta básica, né, que eu acho que vai nortear toda a nossa conversa hoje. Então, Murilo, o que é o halterofilismo paralímpico? Bom, vamos conceituar um pouquinho, né? Se a gente pegar aí a palavra em si, halterofilismo, ela acaba ficando muito ampla, né? Então, é uma palavra que acaba remetindo a todos os esportes e todas as modalidades esportivas que trabalham com peso, com halteres, né? Se você for pegar a descrição real da palavra, né? É o ato de levantar halter, né? Então, é uma descrição já antiga e ela acaba abrindo um leque muito grande para várias opções. Então, desde o, né, se você jogar lá com uma pesquisa, desde o levantamento olímpico, né, passando para o powerlifting, né, e aí chegando até o halterofilismo paralímpico, que é uma modalidade que vem, né, dentro da grade dos Jogos Paralímpicos desde os primeiros Jogos, né? Então, é uma modalidade que está enraizada na escala dos esportes dentro da Paralimpíada. É um esporte que vem caminhando num processo evolutivo, né? Então, no início ele era composto de 2 movimentos, né? Era feito o weightlifting, que eles chamavam, que era um movimento de cima para baixo, e aí o powerlift, que era o movimento da barra no peito para cima. Então, para quem não conhece a modalidade, é uma modalidade muito praticada nas academias, né, do Brasil todo. O Brasil hoje é o segundo país em número de academias no mundo, segundo a ACAD, né? Ou seja, é uma modalidade muito fácil de ser praticada, né? Primeiro que você tem uma academia praticamente em cada esquina do país, né? E o movimento, o exercício de supino é um dos mais praticados e um dos mais desenvolvidos dentro de uma gama de exercícios aí. A gente fala que parte dos Muito bom. exercícios básicos. Então, é uma modalidade que vem de uma competição partindo de 3 movimentos, né, onde o atleta escolhe o peso que ele vai iniciar a competição. Ele tem 3 tentativas, né?
A competição é dividida por categoria de peso corporal. Então, hoje nós temos 10 categorias da classe masculina e 10 feminina, dividido por peso corporal. A gente fala também que é uma modalidade, uma das mais inclusivas do movimento paralímpico, porque não existe divisão de classes funcionais, né? Então, o atleta ele passa por uma classificação funcional, né, para determinar se ele é elegível ou não para a modalidade, se ele atende um critério mínimo de deficiência para poder participar de uma modalidade que é específica para o atleta com deficiência. E ele passando por essa classificação funcional, ele se torna elegível, e aí a divisão dele vai ser por peso corporal. Então, dentro do mesmo peso corporal, eu tenho atletas com deficiência de membros inferiores, basicamente, né? Membros superiores, ele acaba tendo os membros íntegros, para que ele consiga fazer o esporte, mas dentro da classe dele ele vai competir atletas com lesão medular, atletas com amputações, sequela de pólio, malformação congênita, atletas de baixa estatura, né, popularmente chamado de nanismo. Então, atletas com diversas patologias dentro da mesma classe de competição. Então, a separação é apenas por peso corporal, né? E aí ganha o atleta que levantar a maior quantidade de peso em uma dessas 3 tentativas, né? Então, é validado por 3 árbitros, essas 3 tentativas, e a melhor tentativa dele, né, a mais pesada, que é considerado para a competição. Legal, muito bom a dinâmica. Eu acho que deu para esclarecer aí, né, para o pessoal que ainda não tem conhecimento em relação à modalidade. A gente sabe que no movimento paralímpico, nas modalidades paralímpicas, tem modalidades que são criadas, né, e tem modalidades que são adaptadas de outras modalidades já existentes. É o caso do halterofilismo, né? Eu costumo dizer que o halterofilismo é uma adaptação de uma outra modalidade de força, que é o powerlifting, né, que tem como única disciplina o supino. Agora, Murilo, tem um negócio muito interessante no halterofilismo, né, que eu falo que é a quantidade de carga, né, que os atletas conseguem levantar na barra do supino. Então, a gente sabe que tem atletas que levantam 2,5 vezes, até 3 vezes da sua massa corporal. Então, isso é impressionante, verdade, né, para uma pessoa com deficiência física. É claro que a deficiência é exclusiva nos membros inferiores, mas é muita carga, né, Murilo? Muito legal, Murilo. sim. Uma outra questão que eu queria saber um pouquinho é sobre a história, né, do halterofilismo aqui no país. Eu acho que você faz parte dessa história, né, você também tem uma história em relação ao halterofilismo, né, e como também você iniciou, né, sua participação na modalidade, né? A gente começou já na modalidade desde 96, né? O Comitê Paralímpico vinha acabado de ser formado, né? Em 95, o Comitê Paralímpico, a sede dele começou no Rio de Janeiro. As primeiras competições começaram no Rio de Janeiro, né? As primeiras competições organizadas foram pela Bradecar, a antiga Bradecar, né? Associação Brasileira de Desporto e Cadeira de Roda. Ela já não existe mais, mas ela era a organizadora do desporto nacional, juntamente com a ANDI, né? Então, o movimento paralímpico começou com essas associações, né? E a gente começou a carreira nessa mesma época, né? Por conta de um amigo de infância, ele começou a praticar e a gente começou a ir a algumas competições, né? E essas competições acabaram se tornando competições com bons resultados, né? Com bons resultados, e você acaba se envolvendo com os resultados cada vez mais, né? E aí, na época, o Comitê Paralímpico estava se estruturando, então a gente tinha alguns profissionais dentro das modalidades que estavam estudando cada vez mais, né? E aí isso fez com que a gente buscasse também mais informações, né? Então, com esse desenvolvimento, na época não existia árbitro no Brasil. Então, as competições eram realizadas com pesos, halteres e o banco de supino de academias convencionais. Então, a gente não tinha o banco de supino adaptado. Então, nas competições, a gente pegava
um banco de supino da academia onde acontecia a competição e punha ele com os pés na arquibancada ou punha a cadeira de roda no final do banco para ele Caramba. apoiar as pernas, né? Os pesos eram os pesos que a gente tinha, então não tinha calibragem. Muitas vezes a academia da cidade emprestava o equipamento e esse equipamento muitas vezes vinha enferrujado, a barra torta, e era o que a gente tinha na época para desenvolver a modalidade. Então começamos nessa época, né? Acabei indo acompanhar os primeiros jogos, né? Paralímpicos de Sydney por conta própria, né? Com o próprio recurso, acabei indo para acompanhar alguns atletas brasileiros que foram, e nessa vivência a gente acabou percebendo que precisava de mais informações. O Brasil era muito carente de informações, mesmo porque a gente não tinha nem árbitro formado. Então, quando eu retornei de Sydney, a gente retomou, já voltou de lá com um livro de regras da época, né? Aqui no Brasil a gente não tinha contato com as regras, pelo menos não chegava para a gente, para os técnicos. As competições eram geridas pelos próprios técnicos na época, então as competições eram realizadas com esses equipamentos emprestados e quem fazia a arbitragem eram os próprios técnicos que estavam no local. Então quem estava no local sentava ali e avaliava, mas de acordo com o seu conhecimento técnico. Então não se tinha uma regra específica até então. Quando a gente voltou de Sydney, então voltamos com essas regras, né? Começamos a estudar um pouco. Na primeira oportunidade, se eu não me engano, foi em 2006, né? A Bradecar realizou um campeonato mundial aqui no Rio de Janeiro, né? E nesse campeonato mundial foi aberto um curso para árbitro, 2005, 2006 em média. E dentro desse curso para árbitro foram abertas essas vagas, né, para o Brasil todo, e apenas receberam, para você ver como é que a modalidade era difundida, só tinha duas inscrições, né? E Caramba. era a inscrição, uma era minha e uma de um outro colega, né? Então foram os dois primeiros árbitros, né, brasileiros formados. Então a gente fez o curso. O curso foi dado totalmente em inglês, prova em inglês, né? E foi realizado o curso durante uma semana, a gente fez a prova, foi aprovado na prova teórica e já ficou no evento para trabalhar, e aí então foram os primeiros 2 árbitros que o Brasil teve, né, nessa época. E a partir daí, todas as competições organizadas pela Bradecar, né, e contavam, logicamente, obrigatoriamente com a presença minha e do colega, porque os dois eram os únicos formados efetivamente pelo Comitê Internacional. E aí, com o passar do tempo, a gente foi se aprofundando os conhecimentos. Logo veio o Parapan do Rio em 2007, né? Onde a gente trabalhou, foi o primeiro evento, foi o segundo evento internacional, né? No primeiro evento, que foi a época da formação nesse Mundial no Rio, foi a primeira atuação num evento internacional, e no Rio 2007 já a segunda, né? E aí o Brasil já começou a formar outros árbitros, né? No Rio, em 2007, já teve a formação de mais um árbitro nosso, né? E aí o Brasil começou com uma sequência, já a modalidade sendo dirigida, então, pelo Comitê Paralímpico, né? A Bradecar já não existia mais, deixou de existir, e a modalidade passou a ser da gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro. O centro de formação começou a ter uma sequência de árbitros nacionais sendo formados, né, a cada dia, e aí o Brasil começou a ter uma carência do setor de classificação funcional. A gente não tinha um classificador funcional, né? E aí foi em 2011, em Guadalajara, no Parapan Guadalajara, eu fui para trabalhar como árbitro, e aí eu já tinha feito o curso de classificador internacional, por conta que o Brasil também não tinha classificador funcional, e pela formação eu consegui fazer o curso, né? O Comitê Brasileiro me enviou para fazer esse curso, eu consegui a aprovação, e aí em Guadalajara eu acabei já atuando na classificação funcional. O Brasil já tinha um quadro de arbitragem já suficiente que conseguia então tocar as competições, né? Não era dependente apenas de 2 ou 3 árbitros, ele começava a formar assim um quadro de arbitragem
um pouco mais robusto e que dava condições de nossas competições serem melhor geridas, né? E aí, em 2000, então, nessa ocasião do Parapan de Guadalajara, então aí o Comitê Internacional me chamou e falou, olha, agora a gente precisa de uma decisão sua, né? Para você seguir, ou você vai seguir internacionalmente como árbitro ou como classificador, né? E como nas Américas não existia classificador funcional, o Comitê Internacional me fez uma sinalização. Falou, a gente gostaria que você continuasse como árbitro, porém não existe classificador nas Américas, né? E o Brasil seria o primeiro a ter um classificador nas Américas e seria muito importante para o Brasil, mesmo porque você já tem árbitros que conseguem já, né, tocar as competições. Então aí eu acabei me direcionando para a carreira de classificador, né, e deixando de atuar como árbitro nas competições internacionais. Então, nas competições internacionais, acabei ficando só com a parte realmente da classificação funcional, né? E a partir daí, o Brasil começou a se envolver cada vez mais, né, e qualificar tanto os árbitros como os técnicos, né? Você é um deles, né? Foi qualificado Com certeza. pelo nosso setor lá de formação de árbitro, pela educação paralímpica. A gente começou com os cursos pela Academia Paralímpica do Comitê, né? A formação de profissionais específicos e habilitados para trabalhar e atuar nas modalidades específicas onde o Comitê Brasileiro tem essa gestão, né? E aí foi Que, por por aí. sinal, um trabalho muito qualificado, né? Dos tutores, né? Você, o professor Everton, o professor Felipe, né? As pessoas que estão aí contribuindo para a modalidade e para a formação dos técnicos, A né? gente tem, Muito bom. a gente tem um quadro de educadores bem qualificados lá para todas as modalidades, né? Atletismo, natação também. O quadro de educadores são pessoas que estão no movimento paralímpico já há bastante tempo e têm uma expertise bem grande e têm a vontade e a vontade de fazer com que essa informação seja distribuída para o maior número de pessoas possível. É, muito legal a história, né? Porém, muito desafiadora, né, Murilo? Muito Sim, sim. interessante essa história desde o início e a evolução até o momento, né? Hoje a Murilo, eu gente sei que consegue, hoje a gente consegue dar para o atleta que compete hoje, né, uma infraestrutura de competição internacional. Então, os atletas competem num regional nosso com equipamentos, né, padronizados e equipamentos que foram utilizados em competições internacionais, né? Coisa que lá atrás, em 96, 98, até 2000, a gente não tinha isso daí. Os atletas não tinha essa competiam com os estrutura, né? equipamentos que tinham, né? Legal, legal. Murilo, eu sei que sua equipe treina lá no CT, em São Paulo, né? No Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. E o CT, eu costumo dizer que é um mundo, né? Em termos de estrutura, né? De recursos humanos, né? Então, assim, todo mundo que chega ali fica encantado. E aí eu queria saber um pouquinho da rotina da sua equipe, né? Como é que é o dia a dia da equipe de halterofilismo do Murilo? Legal. Assim, primeiro assim, lá não é só para a gente entender um pouquinho, né? Não é a minha equipe lá. Então, o centro de treinamento lá, aqui em São Paulo, né? Ele funciona como suporte para todos os clubes, né? Principalmente para os clubes da cidade de São Paulo, mas do estado também. Então, os atletas, eles representam um clube. Os atletas que treinam lá, né? Eles têm a nossa assessoria. Porém, todos os atletas representam um clube. O atleta que treina lá no centro paralímpico, no nosso centro de referência, é um atleta que ele precisa ter um clube, ele é filiado a um clube, né? E se ele não é filiado a um clube, ele chega diretamente. Nós temos vários projetos, né? São projetos do Militar Paralímpico, projetos dos centros de reabilitação, projeto do escolar, que são encaminhados atletas diretamente. Então, esses atletas são orientados a se filiarem a um clube, né? E que eles irão representar esse clube. Então, nós não temos... O atleta que treina lá com a gente, ele não representa o centro de treinamento paralímpico. Ele tem um clube que ele representa. Então, a gente dá suporte para todos os clubes, né? Então, a gente tem atletas lá, por exemplo... O ano passado eu tive atletas do clube lá de Manaus, que veio passar uma temporada, que veio morar em São Paulo há um ano e ficou treinando com a gente lá um ano e
continuava representando o clube dele, que era o clube de Manaus filiado, né? E tem atletas do interior de São Paulo aqui, que acaba vindo para cá, né? São Paulo é muito grande, acaba tendo atletas que vêm para cá, treina aqui e representa o clube do interior. Então, a equipe que treina com a gente, ela tem uma rotina de treino, com horários, né? Porque dentro do Centro Paralímpico a gente tem os atletas de seleção, né? Os atletas de altíssimo rendimento. E os atletas do nosso centro lá é um centro de formação, né? Então eles têm alguns horários que eles devem cumprir, né? De treinamento e algumas diretrizes para que isso fique bem arranjado dentro da estrutura do comitê e não atrapalhe as outras seleções com relação ao treinamento. Então a gente tem lá diversos clubes que usam o CT e diversas modalidades. Então tudo isso daí, existe uma planilha e essa planilha é seguida com os horários, a gente tem os horários, quantas pessoas treinam em cada horário. Então é tudo dividido para que a gente consiga gerir o sistema e não atrapalhar um treino do outro, né? Hoje em dia eles estão treinando lá 3 vezes por semana, em média de 2 a 3 horas de treino. Certo, isso é muito bom. E aí, Murilo, de repente, a gente recebeu a notícia que tinha que parar com os treinamentos, né? Por causa da questão do novo Covid-19. E eu acredito que foi muito impactante para você, né? E para os seus atletas, né? Para os atletas que você acompanha lá, como também foi para mim. E aí, como é que você recebeu, né, essa informação? E a partir daí, se houve algum planejamento, como foi que você conversou com seus atletas, como foi que seus atletas também receberam essas informações? Eu acho que como a maioria dos técnicos, né, a gente nunca passou por uma situação dessa, né? Ninguém nunca passou por uma situação dessa. E ele veio tomando uma proporção muito rápida. Quando já veio o comunicado, olha, fechou, não pode mais treinar, né? As academias estão fechadas a partir do dia tal, então pegou a gente realmente desprevenido com relação a planejamento. A gente tinha um planejamento com relação às competições, ao nosso calendário, né? Então isso existe o planejamento, porém esse planejamento não contemplava, né, a suspensão do calendário de competição, né? E não contemplava a interrupção dos treinos, né? Tanto é que quando veio a notícia realmente de fechamento, nós estávamos numa etapa regional, né? No domingo, em João Pessoa, a gente estava numa etapa lá e no domingo quase não foi realizada a competição. A gente teve que proibir o acesso de acompanhantes, né? Então só os atletas puderam assistir o último dia de competição, porque quando veio o decreto, a competição já estava em curso. Então já estavam todos os atletas lá. Então quando a gente retornou para São Paulo, eles já não voltaram para o treinamento. Não voltaram para o treinamento, né? E aí, como é que ficou isso? A gente começou a estruturar uma nova realidade, de acordo com a realidade de cada atleta. Porque cada atleta tem a sua realidade e é muito particular, né? Então não tem como você planejar um coletivo numa situação dessa, né? Você tem que avaliar diversos setores. Então, tem gente que mora sozinho, tem gente que mora ele e a mãe que é idosa, ou a avó que é idosa e depende dele, né? Tem gente que é casada e tem filho pequeno, tem gente que mora ele só o filho, tem gente que mora sozinho. Então, são realidades diferentes. Tem gente que mora numa estrutura onde ele não consegue treinar, né? A casa é pequena, o cômodo é pequeno, ele não tem nada para treinar lá. Tem gente que já consegue, que de repente já tinha uma estrutura e já vinha se preparando para ter um equipamento em casa. Então, o que a gente faz hoje em dia? A análise é de caso a caso. Então, a gente avaliou cada um, a situação de cada um, e isso vem desenrolando no dia a dia. Então, a gente acaba entrando em contato com o atleta, verificando a possibilidade dele, o que ele tem de equipamento, o que ele tem de infraestrutura, né? O que facilita muito é a tecnologia, então eles mandam fotos, mandam vídeos, né? Então a gente vai analisando o que ele tem e aí programando o treino individualmente para cada um. É difícil hoje a gente falar para todo mundo. E como é um centro de desenvolvimento de atleta,
A gente tem também alguns atletas que estão completamente focados no seu objetivo, né? Que já incorporaram ser um atleta, né, de alto rendimento, né? Porque é um centro de desenvolvimento. Então a gente está desenvolvendo o atleta, né? É diferente daquele atleta que já está na seleção. Só que outros ainda não estão ainda, né, com esse foco, Então, a gente vai conversando e tentando fazer com que esse atleta tenha essa consciência e ele parar de ficar, muitas vezes, esperando uma oportunidade e ele ser o executor, ele passar a ser, não, eu tenho que fazer acontecer. Não adianta eu ficar sentado esperando, porque isso pode demorar mais tanto tempo, né? Claro, a gente não sabe, né, o tempo exato que iremos voltar. As nossas ações foram bem semelhantes, sabe, Murilo? Eu lembro que na época que a gente ficou sabendo, a coordenadora do Centro de Referência aqui de Belo Horizonte, do CRPB-CT-UFMG, que é a professora Andressa, ela reuniu todo mundo, né, em uma sala e pediu um plano de ação, né? Solicitou um plano de ação que a gente traçasse para poder atender os nossos atletas. Só que tem uma situação muito interessante. A minha equipe, ela é muito prematura, né? A equipe, os atletas estão iniciando agora em relação ao treinamento, especificamente o treinamento do halterofilismo. Então, desculpa. Então, o que acontece? Eu tive que adaptar novamente toda a minha estrutura. Você está me escutando? Sim, sim, perfeito. Está me escutando? Sim, então, eu perfeito. tive que adaptar novamente. Então, quando a gente fala em pessoas com deficiência física, né, mesmo dentro de uma sala de treinamento de força, que tem toda a estrutura, né, tem aqueles apetrechos, a gente já procura sempre gerar uma adaptação para esse atleta, né, com segurança, principalmente um atleta com lesão medular, né? A gente passa uma faixa para gerar uma estabilidade de tronco, para passar segurança para o atleta realizar o exercício. Então, a gente teve que gerar outra adaptação, né, em casa, em cima de tudo isso que você falou. Né? Atleta com um tipo de condição, outro atleta com uma realidade totalmente diferente. Então, está sendo um desafio para todos nós, eu não tenho dúvida disso. Mas é muito interessante, Murilo, isso, muito interessante. E aí eu queria saber, especificamente, como é que está sendo essa rotina, né? Qual é a frequência de treino, quais são os exercícios básicos, se você tem algum recurso, se pediu que os atletas confeccionassem alguma coisa, como é que está sendo essa rotina? O que acontece, né? Eu acabo ligando, né, para eles, né? E a gente tem um grupo do WhatsApp, então tem algumas informações gerais que a gente compartilha no grupo e algumas especificidades de cada atleta que eu acabo entrando diretamente em contato com o atleta ou ele entra em contato comigo. Né? Então eu tenho atletas que possuem equipamento em casa, né, mesa de supino adaptada, né, que já tinha chego e que conseguia que com o passar da pandemia ele só comprou mais peso, então se adaptou rapidamente, foi possível isso. Eu tenho outros que ficaram em casa esperando o tempo passar. Então, aí você tem que ligar cara, a gente está num volume de treinamento muito aquém do volume que a gente vem acostumado a fazer. Então, o que vocês treinavam 3 vezes por semana, a orientação agora é para que vocês treinem todos os dias. Porque a intensidade do treino que a gente tem dentro da academia, com a carga que a gente tem dentro da academia, é muito diferente do que ele tem dentro da casa dele. Então, a gente pede, olha, você vai usar elástico, vai usar a própria cadeira de rodas como peso, vai usar a garrafa PET, vai colocar uma mochila nas costas, encher de garrafa PET para fazer flexão. Então, a gente vai criando situações. E o que muitas vezes a gente faz? Faça o exercício na sua casa, grave, tire a foto e compartilha no grupo. Porque, às vezes, o que você teve de ideia, você compartilhando lá, o outro falou assim, caramba, eu não tinha essa ideia, dá para fazer. Então, às vezes, o que para você adaptou na sua casa, pode ser ideia para a pessoa que está lá na casa dela. Então, a gente acaba compartilhando algumas ideias e algumas situações. Né? E algumas informações um pouco mais de fisiologia, né? Então,
a gente tem muitos trabalhos já científicos publicados, onde as pessoas acabam se preocupando muito com o peso, mas algumas pesquisas já contribuíram que se a gente aumentar bastante o volume, a sobrecarga no músculo, que o músculo ele não está entendendo se ele está fazendo uma carga com anilha, com uma mochila pesada, ou o próprio peso corporal. Ele está recebendo uma carga de treinamento. Então a gente vai trabalhar em cima de volume, né? Muitos exercícios que na academia a gente passa com uma intensidade alta, agora a orientação é para que eles trabalhem um pouco mais próximo da falha, da fadiga, para a gente trabalhar um pouco mais a parte de tensão muscular, né? Então, muitas vezes ainda fala, mas professor, tem exercício aqui, a flexão de braço, que eu estou fazendo série de 10. E aí eu pergunto, mas você parou por que na 10ª? Teve a falha? Então, a gente orienta alguns exercícios de acordo com a especificidade de cada um e com a experiência de cada um, que a gente consegue levar ele até alguns exercícios que provoquem uma carga metabólica maior, para que ele se consiga manter um pouco mais ativo, né? E a orientação é que ele faça todos os dias. Todos os dias. Legal, muito, muito bom. Pode ficar à vontade. E principalmente a parte agora também, eu acredito que é mais importante do que o treino, é a parte alimentar, né? Porque a frequência de ele ir na geladeira tá maior agora, né? É um fator muito importante. Então, agora você colocou... com essa frequência na geladeira, o peso acaba perdendo a noção, mesmo porque ele não consegue nem controlar o peso, ele não tem acesso à balança. No centro de treinamento, ele se pesa todo dia de treino, né? Mas na casa dele, ele não tem esse acesso. Então, é aquela briga. Então, ele tem que treinar mais, tem que treinar todo dia e tem que controlar um pouco mais a alimentação, né? Tá. Você colocou muito, muito bem. Agora, você falou um negócio muito interessante aí, que é se manter ativo, né? Eu acho que esse é um dos objetivos que a gente precisa passar para os nossos atletas, né? É claro que tem algo mais específico, que é a questão da força muscular, né? A gente tem que passar o treinamento com o objetivo também que essa perda de força não seja muita, para quando a gente voltar com as atividades, a gente ter, né, o atleta pelo menos em manutenção, vamos dizer assim, e a gente possa dar continuidade ao processo. Mas tem algo muito interessante, que é essa questão de se manter ativo. E a questão da ingestão alimentar, né? Tem que controlar muito, né? E tem um outro fator, Murilo, que eu chamo muito a atenção, que é a questão do monitoramento do treinamento, né? Esse monitoramento está sendo de forma remota, eles mandam os vídeos para você, eu lembro que você comentou no início, mas aí você tem esse feedback mais preciso, e se você tem um feedback negativo, você muda a sua rotina de treino, porque eu acredito que o seu planejamento ainda não é o mesmo daquele quando você iniciou, né? Não, a gente vai a gente vai mudando de acordo com o atleta. Então eu tenho um atleta que foi infectado pelo Covid. Eu tenho alguns atletas, aliás. Eu tenho um nesse momento que está, por exemplo. Então nesse momento é interrupção total do treino, né? Fez o teste, deu positivo, né? Então aí é interrupção total do treino, 14 dias de repouso. E aí, a gente vai ligando e vai monitorando a questão da saúde. Como é que está a pressão, oximetria, se foi ao médico, se está tomando a medicação, qual é a reação da medicação. Então, a gente vai fazer um monitoramento aí com relação à saúde, né? Com relação ao treino, se é um feedback negativo, então eu acabo falando, olha, o que você está fazendo está muito aquém a programação. Então, gente, temos que incrementar um pouco mais. Então, a gente vai colocando até no grupo algumas matérias e alguns outros profissionais, né, da saúde, da área da educação física falando, porque você sabe, a gente que está no dia a dia com o atleta, a gente acaba falando muitas vezes e eles acabam, não sei se é se acostumando, mas acaba falando, pô, ele de novo vem com essa história. E às vezes um outro profissional falando a mesma coisa de forma diferente, ele acaba refletindo um pouco melhor. Então, a gente acaba colocando alguns estudos científicos, matérias, então, aulas, que ele consiga ver que a importância e, de repente, aquela quantidade de carga que eu determinei para fazer, aquele número de repetições, existe um objetivo por trás dele.
né? Existe um porquê, né? Então, o monitoramento agora, eu acho que assim, o atleta ele não acaba não tendo a mesma intensidade, a mesma vontade de treinar, já começa por aí. Então, a nossa maior dificuldade é fazer com que ele realmente use o ambiente da casa dele agora para treinamento. Normalmente, o ambiente da nossa casa é um ambiente o quê? De repouso, de conforto. Você volta para sua casa para se relacionar com os familiares, para descansar, para ver uma TV. Só que isso mudou. Então hoje ele tem que manter a casa dele como ambiente de trabalho. E a principal orientação que a gente passa é mantenha os seus horários de treino. Mantenha os horários adequados. O mesmo horário que você fazia, procure manter o seu horário. Eu tenho atletas aí que falam, olha, eu me perdi todo no horário. Eu não estou conseguindo dormir à noite. Então, o treino que ela fazia à noite, né, de manhã, ela, por não dormir, ela está fazendo na parte da tarde. Ou seja, o seu sistema o sono influencia completamente na performance, né? Então, se ele não se adequou e se ele se perdeu nos horários, o relógio biológico dele vai sentir isso daí, vai comprometer a performance dele. Então, o monitoramento, ele está sendo individualizado por conta desses detalhes. E a mudança é no dia a dia. Tá. Legal. Por isso a importância da atuação dos outros profissionais, né? Aqui no nosso centro de referência, a gente tem um apoio muito grande dos profissionais, né? A gente tem o pessoal da fisioterapia, da psicologia, a Flaviane tem feito um trabalho excelente da psicologia com os nossos atletas, tem participado das reuniões, a Keren da fisioterapia. Então isso ajuda, passa a segurança para o atleta, né? Mostra que tem pessoas ali junto com ele para poder superar todo esse momento difícil que a gente está passando. Muito bom, Murilo. Agora tem uma outra curiosidade minha, é como é que anda o cenário internacional em relação ao halterofilismo, né? Como é que você vê esse cenário? O Comitê Internacional está com um calendário também suspenso, então algumas competições estão programadas, né? Eu fui acionado pelo Comitê Internacional para fazer uma competição agora em novembro, né? E me pediram a disponibilidade. Porém, eu falei, olha, eu não tenho como passar uma disponibilidade agora, porque a gente não sabe nem o calendário nacional, né? Então, de repente, eu passo uma disponibilidade para um evento internacional e o Comitê Brasileiro ainda não tem, o calendário está suspenso. A gente não sabe as competições quando vão voltar e se vão voltar e qual a data. Então a gente depende do calendário primeiro conseguir ser implementado novamente. Então, a partir desse cenário, o Comitê Internacional está fazendo algumas ações, né? Está enviando, então, pelas redes sociais, competições online para que consiga manter os atletas ativos. Então, está encaminhando e-mail para os profissionais que trabalham diretamente, né? Árbitros, classificadores, os staffs, estão recebendo notificações de como está a pandemia no mundo, então estamos sendo atualizados semanalmente, como está se comportando a pandemia em vários locais do mundo, e então, assim, a atualização é semanal. Então a gente ainda não tem a programação séria. A gente tem algumas competições que provavelmente têm datas pré-agendadas, mas ainda não são divulgadas por conta dos profissionais confirmarem e do comportamento da pandemia. A gente tem alguns lugares que já foram reabertos, aqui mesmo no Brasil, e que voltaram a fechar. Na Coreia do Sul, a mesma coisa, né? Então, conseguiram abrir e depois tiveram que fechar de novo. Então, a gente acaba dependendo do comportamento da pandemia, né? Legal. Murilo, só voltando um pouquinho na questão da rotina dos atletas, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu acho que é o principal assunto aqui nessa live. Você também é fisioterapeuta, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande com essa questão do volume e intensidade do treinamento, né? Ao ponto que a gente consiga controlar, né, a atuação do atleta durante esse período de pandemia, né, para que esse atleta, dependendo da carga de treino, dependendo da variação de exercícios, né, que a gente passe para o atleta, para que esse atleta não venha se lesionar, né?
E aí, numa situação dessa, né, como é que você vê essa questão de um atleta lesionado durante esse período de pandemia? A gente tem, nesse monitoramento, por conta da minha área da fisioterapia, a gente consegue monitorar um pouco mais de perto, né? Então, foi até o contrário. Então, a gente tinha alguns atletas sentindo algumas lesões, né? E por conta em casa, ele fazer uma intensidade menor, a gente acabou direcionando alguns exercícios e alguns treinamentos específicos para esses atletas que vinham sentindo algumas lesões, né? Eu tenho um atleta que vai para a cirurgia por conta de outro fator, não é uma lesão esportiva, então é uma cirurgia eletiva que já vinha programada, então está aguardando, né, o hospital agendar essa cirurgia, então a gente vai monitorando e vai sendo atualizado, né? Esse atleta especificamente, a gente está fazendo um trabalho para que ele consiga se manter o mais tempo possível ativo, para que no pós-operatório dele seja um pouquinho mais rápido, né, e ele consiga voltar com uma certa brevidade. Mesmo porque quando voltar, a gente acredita que não vai ter muito tempo para treinamento em relação às competições. A gente já vai ter algumas competições já programadas e a gente não sabe esse tempo como vai ser, né? A nossa preocupação é o que está acontecendo, por exemplo, no futebol da Alemanha. Então a gente observou que a Alemanha já voltou com alguns jogos de futebol, né? E aqui a gente tem o centro de treinamento, a gente tem uma parceria muito grande com a medicina esportiva da Unifesp. Então eu participo, a gente tem reuniões clínicas com a medicina esportiva toda semana e a gente vem, e a preocupação é grande com relação ao número de lesões. Então no campeonato alemão já teve um grande aumento de lesões nessa volta dos jogos de futebol, né? Então a preocupação nossa é exatamente quando esses atletas voltarem, na ânsia de voltar e querer retomar os treinos com a mesma intensidade, o mesmo volume que às vezes ele acabou, a gente acaba orientando para que ele se contenha um pouco mais e que ele volte com mais calma. Então, esses exercícios que são direcionados em casa são exercícios que, claro, não têm a mesma intensidade realizando dentro de uma academia, não tem como manter a mesma intensidade, né? Porém, a preocupação é nesse retorno para que ele não se lesione no retorno. Porque, de acordo com o que a gente está observando, já no futebol alemão, o número de lesões foi muito maior nesse retorno. Legal. Então fica a dica aí, viu, pessoal? A gente tem que entender que o treinamento agora, nesse momento, é um treinamento mais para a gente manter, né? E que essa perda não seja muita para quando a gente voltar também, né? Tá mais propício aí para dar continuidade ao trabalho. Legal, muito sim, bom. Sim, consegue. Você quer falar? Quer complementar? Não, então é isso, ele se manter ativo o maior tempo possível, né? E se proteger, né? E se proteger para que ele não acabe ficando infectado e por conta disso perder os treinos, né? Perder os treinos por conta disso. Então, a orientação é isso. O comitê, a área de saúde, né? O ESOD já passou, então existem alguns protocolos de saúde que já estão adotados no comitê, no centro de treinamento, né? Então, esse protocolo vai ser quando o centro de treinamento for reaberto. Hoje em dia, o comitê está com 95% fechado, né? Inclusive os funcionários, né? Todos nós estamos trabalhando home office. Existe já um protocolo determinado, então o primeiro retorno será dos atletas de altíssimo rendimento, né? Mesmo porque eles têm a Paralimpíada o ano que vem aí, ela só foi adiada, né? Então a gente tem a Paralimpíada, então esses atletas de seleção terão prioridades no retorno, né? Então as escolinhas de futebol, o centro de referência, então os cursos, então essas outras atividades a princípio não retornarão. Então a princípio a prioridade é para esses atletas de altíssimo rendimento e o protocolo ele vai seguir de acordo com a orientação da área da saúde. Então toda a equipe de saúde trabalhou muito bem para determinar esses protocolos e todos os profissionais vão seguir exatamente o que está dentro desse protocolo já determinado, quando for reaberto. Murilo, você falou de um ponto também muito importante, que é a questão da motivação do atleta para treinar.
né? Sim, Eu acho que isso envolve mais a questão psicológica, né? Que todos nós estamos sentindo, né? A gente sim. não estava acostumado com esse momento, né? De ociosidade. E aí, como é que você está trabalhando, né? Em cima dessa questão? A Kelly até fez uma pergunta aqui, quebrando um pouco o protocolo. Ela coloca assim: quais são as estratégias de motivação que vocês têm usado para manter os atletas engajados nos treinos, né? Muito obrigado, viu, Kelly? Obrigado, Kelly. Olha, a gente está aceitando até sugestões, né, da área da psicologia, mas realmente a gente acaba colocando é, vídeos motivacionais, então depoimento de atletas que já estão no alto rendimento. Então, toda semana eu acabo colocando uma frase de impacto, então colocando que eles não estão de férias, então reforçando sempre, olha, você está em casa, você não está de férias, então reforçando que quando voltar nós teremos uma programação de competição e já alertando que não voltaremos diretamente para o centro de treinamento, então quando reabrir as academias, ainda assim eles ainda retornarão para suas academias próximas primeiro, próximas da casa dela, então a gente vai ter um foco importante para os grupos musculares estabilizadores, né? E sempre alertar os que quem se mantiver mais ativo é o que vai fazer a diferença na próxima competição. Então, as próximas competições, principalmente a próxima competição, né, que for autorizada e que tiver a data marcada, a gente vai conseguir ter a visualização de realmente quem treinou durante esse período e quem realmente fez de conta que treinou. Né? Então vai ser a separação disso daí. Então, através de vídeos, de frases de motivação, de aulas e depoimentos de histórias de vida de atletas. Essa semana mesmo eu compartilhei uma história do Phelps, semana passada foi do Ayrton Senna, frase de impacto. Então, nesse sentido que a gente acaba tentando contribuir para a motivação deles, né? E tá ligando, e tá monitorando, e tá assessorando, não tem jeito, tem que estar em contato direto. Legal, legal. Então a preocupação é agora no momento, né? E já pensando no futuro, né? Já pensando na volta. Sim, sim. Murilo, e aí existe um planejamento mais específico, ou você já sentou com a equipe técnica? Como é que vai ser essa volta para o halterofilismo lá no CT? Então, como eu havia comentado, né, existe um protocolo, né, com relação à área da saúde, né? Esse protocolo já está estipulado quem são os atletas prioridade para voltar antecipadamente e quais as medidas que serão tomadas para que essa volte atenda todo mundo de forma que a gente consiga ter uma segurança do ponto de vista sanitário, né? A gente está hoje trabalhando muito o setor de ciência do esporte, então a gente vem trabalhando com o setor de ciência do esporte, o setor da classificação funcional, a diretoria técnica, a gente vem fazendo reuniões semanalmente. Estamos trabalhando num projeto importante, é um projeto onde vai agregar a capacitação dos profissionais, né, e até os técnicos, direcionando eles para um olhar mais específico. Então, essa programação está sendo para que a gente consiga identificar quais as provas que nós temos um maior poder de competição, quais as provas que temos poucas pessoas competindo de nível internacional, onde a gente pode estar atuando para melhorar isso, né? E como dar ferramenta para os técnicos escolherem e qualificarem um atleta que tenha um grande potencial para a modalidade, né? Então hoje a gente está focado nesse projeto. Esse projeto envolve todas as modalidades do CPB, não só o halterofilismo, todas as modalidades. Então significa que numa classificação funcional na natação, que for observado um atleta que tenha um biofísico e um perfil de classe para o halterofilismo, ele será indicado para o técnico do halterofilismo avaliar. Então, nós vamos ter ajuda dos classificadores funcionais, vamos ter ajuda, já estamos traçando esse perfil. Amanhã à noite eu tenho reunião com os técnicos nacionais,
para a gente determinar qual é o melhor perfil de atleta para aquela classe onde a gente precisa de mais atletas, né? E trabalhando na base, então fomentar um pouco a base, o que a gente pode fazer para fomentar a base, ou seja, criar dispositivos e ferramentas para que os técnicos busquem com mais facilidade, com um olhar mais específico, um atleta com potencial maior em categorias específicas. Então, esse planejamento está sendo feito nesse momento, né? Para que a gente consiga, quando voltar, já está dentro, conversando com os técnicos, isso já formatado, né? E junto com os atletas, a gente vem na monitoração traçando um planejamento dia a dia. O planejamento agora ele não está mais a longo prazo. A gente vai no dia a dia e semanalmente, porque o calendário está suspenso. A partir do momento que o calendário tiver uma data específica de competições, a gente consegue realmente fazer uma programação. É difícil você manter uma programação, né? Um macrociclo de treinamento, um mesociclo, se você não tem a data da competição principal, né? Fica difícil você monitorar. Sim. Tá. Murilo, tem uma pergunta aqui do Maurício Silva. Está perguntando se na volta dos treinos, vocês, isso nesse caso nós dois, né? Se a gente acredita que os atletas vão perder muita força, né? Ou se isso vai diferenciar de atleta por atleta. Quer responder primeiro? Quer responder primeiro você? Pode ser, pode ser. Assim, tem estudos, eu até li um artigo esses dias, que fala o seguinte: quando a gente tem 2 semanas de treinos, né, quando a gente volta a fazer o nosso treinamento, isso independente se é um treinamento específico de força ou não, a gente volta com esse treinamento bem parecido com aquele treinamento que a gente tinha, né, antes de parar. Quando a gente passa a mais dessas 2 semanas, 3, 4, 5 semanas, aí o ideal é que a gente volte para o treinamento base, né, para o início. Então, assim, a perda, eu acredito que vai existir, né? Agora, se vai ser uma perda significativa, aí a gente precisa avaliar e tem um outro processo. Mas, assim, eu acredito que com os treinamentos que a gente está passando para os atletas durante esse período, né, a tendência é que a gente minimize essa perda, né? Que quando a gente volta, principalmente, né, quando é aquele atleta que já tem uma experiência em relação ao treinamento, né? Já tem uma memória em relação a todas essas valências físicas que foram treinadas durante o período. É exatamente isso aí, né? Os artigos científicos comprovam isso daí. Exatamente isso. Só que eu vou um pouco além. Eu acho que o que vai diferenciar a perda de força, né? Sem falar da parte fisiológica, logicamente, vai ser duas situações. Primeiro, o comprometimento do atleta em se manter ativo. Murilo, só um minuto. Daqui a um minutinho a gente vai cair, né? E aí eu queria saber se você tem disponibilidade para a gente voltar uma nova transmissão, né? A gente terminar o nosso bate-papo e responder algumas perguntas. Sim, Pode ser? Sim. Tem sim. Se cair, depois a gente já retorna, né? Tá, então, legal. O atleta que tiver foco, ele tiver focado no seu objetivo, ele vai fazer de tudo para se continuar ativo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um atleta que, hora que encerrou, que fechou o treinamento, no outro dia ele já estava comprando peso para treinar em casa. Então, depois de 2 dias que fechou o centro de treinamento, depois de 2 dias ele já estava com peso chegando na casa dele, né?